Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim. Neste vídeo, estaremos disponibilizando a análise e preparação completa da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão desta semana, 5 a 11 de agosto. De maneira objetiva, vamos preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários, nossos frutos de lábios. Iniciando, vamos preparar as joias espirituais que podemos encontrar na leitura dos Salmos 70 a 72. Lembrando que esse texto é a base de toda a reunião. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um discurso de 15 minutos, muito importante, com o tema Ideias para Adoração em Família. Ou seja, uma breve continuação de algumas dicas que nós vimos na semana passada sobre esse mesmo tema referente à adoração em família. Então vamos ver algumas dicas práticas que podemos incluir em nossa adoração em família desde já, tanto aqueles que têm filho, como aqueles também que são casados e não têm filhos. Finalizando, no estudo bíblico de congregação, nós vamos concluir o capítulo 13 do livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 17 a 24. Vamos ver que respostas podemos comentar neste estudo e encorajar outros irmãos na congregação. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E para a primeira pergunta da apostila, temos como base aqui o texto do Salmo 72, verso 8. Diz assim: Ele terá súditos de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. A pergunta: como a promessa que Jeová fez a Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 18, se cumpriu no reinado de Salomão? Resposta: a promessa se cumpriu plenamente quando as fronteiras do domínio de Israel se estendiam para incluir o reino arameu de Zobá e assim atingiam as margens do Eufrates. Evidentemente, ao longo do trecho que atravessa a Síria setentrional. Por causa do seu destaque, muitas vezes era simplesmente chamado de O Rio. Muito bem, agora com base na leitura completa dos Salmos 70 a 72, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no Salmo 70, versos 4 e 5, que diz assim: Mas que aqueles que te buscam exultem e se alegrem em ti, que os que amam os teus atos de salvação digam sempre: Magnificado seja Deus. Mas eu estou desamparado e pobre. Ó Deus, age depressa em meu favor. Tu és o meu ajudador e o meu libertador. Ó Jeová, não demores. Primeira lição que podemos tirar destes versos. Este texto mostra que, para buscar a Deus, devemos fazê-lo com o coração cheio de alegria. Afinal, buscar a Deus não deve ser um fardo para nós, mas uma fonte de alegria e luz em nossas vidas. Segunda lição que podemos tirar destes versos. Davi se expressa aqui dizendo que estava desamparado e pobre, ou seja, ele estava indefeso. Isso nos ensina a importância de reconhecermos nossas limitações e fraquezas. Na vida, nem sempre podemos enfrentar todos os desafios sozinhos. Então, assim como Davi, temos que ser humildes e admitir que sempre vamos precisar de Jeová nas nossas vidas. Agora, a terceira lição que podemos tirar desses versos 4 e 5 é que, sem dúvidas, quando suplicamos ajuda urgente, Jeová nos ouve. E assim como Davi, às vezes Jeová pode permitir que uma provação continue, mas ele nos dá sabedoria para lidarmos com a situação e forças para suportá-la. Além disso,
podemos ter certeza, conforme diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que Jeová nunca deixará que sejamos tentados além do que podemos aguentar. Muito bem, agora continuando, vamos passar para o Salmo 71. Vejam o que diz o verso 1. Podemos encontrar uma joia espiritual nesse verso. Em ti me refugiei, ó Jeová, que eu nunca seja envergonhado. Salmo 71, 1. Lição. Quando lemos essa frase de Davi, que eu nunca seja envergonhado, isso sem dúvidas reflete a total esperança e confiança que ele tinha em Jeová. Como lição, isso nos ensina a continuar também mantendo forte fé e esperança em Jeová hoje, em todos os momentos, independentemente das circunstâncias. Agora vamos para o Salmo 71, verso 7. Diz assim: Para muitos eu me tornei como um milagre, mas tu és meu forte refúgio. Salmo 71, verso 7, lição. Apesar de ser admirado por outros, Davi demonstra aqui grande humildade por dar todo o crédito a Jeová. Isso nos ensina a permanecer humildes e gratos pelas bênçãos e pelas habilidades que temos. Afinal, é tudo graças a Jeová que temos isso. Muito bem, agora na continuação, vejam o que diz o verso 9, no Salmo 71. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando me faltarem as forças. Primeira lição que podemos tirar. Esse verso nos mostra que podemos confiar que Jeová estará conosco em todos os momentos da nossa vida, mesmo quando enfrentamos desafios físicos ou emocionais. Isto é muito reconfortante, porque podemos ver o amor de Jeová e como ele valoriza o serviço que lhe prestamos, embora já não tenhamos a mesma energia de quando éramos jovens. Segunda lição do Salmo 71, verso 9. Outra lição que tiramos deste verso é a importância de cultivarmos um forte relacionamento com Jeová desde a nossa juventude. Afinal, não importa se um dia ficarmos mais velhos e talvez sem a mesma energia de quando jovens. Lembrar que tivemos uma longa carreira espiritual e uma forte amizade com Jeová vai nos ajudar na velhice a perseverar com fé e esperança, sabendo que tudo o que fizemos por Jeová não foi em vão. Então, o tema deste discurso é Ideias para Adoração em Família. Vamos ler a fonte de matéria. A adoração em família é uma ocasião importante para seus filhos aprenderem a disciplina e a instrução de Jeová. É verdade que estudar exige esforço, mas também pode ser agradável, principalmente quando os filhos aprendem a gostar das verdades da Bíblia. Faça um resumo do quadro Ideias para sua adoração em família, que traz sugestões para os pais fazerem uma adoração em família que seja instrutiva e que todos gostem. Agora, o irmão que irá conduzir essa parte vai fazer uma pergunta para a assistência, irmãos. Aí vocês podem ficar à vontade para dar os seus comentários pessoais, pois são duas perguntas pessoais. A primeira: quais dessas ideias você gostaria de incluir na sua adoração em família? E a segunda: além das sugestões do quadro, que outras coisas já deram certo na sua adoração em família? Vamos ver agora as sugestões do quadro. Ideias para a sua adoração em família. Bíblia. Levante uma pergunta ou pense numa situação. Depois, usem o livro Princípios Bíblicos para a Vida Cristã para pesquisar os princípios que se aplicam. Ensine uma história da Bíblia. Toda semana, escolham um texto da Bíblia e escrevam o texto no cartão para tentar memorizá-lo. Por exemplo, vocês podem usar textos do apêndice e da brochura Ame as Pessoas, Faça Discípulos. Revisem os cartões das semanas anteriores. Estudem alguns pontos ou uma lição do livro Seja Feliz para Sempre. Peça para alguém da família fazer uma apresentação sobre um dos artigos da série Perguntas Bíblicas Respondidas ou Textos Bíblicos Explicados, que estão na seção Ensinos Bíblicos no site. Próxima sugestão: reuniões. Preparem uma parte da reunião. Preparem e treinem comentários. Não deixem de prestar atenção na duração deles. Treinem os cânticos. Conversem sobre como encorajar alguém antes ou depois da próxima reunião e treinem o que vão dizer. Alguém da família pode apresentar uma parte de estudante que vai fazer na reunião de meio de semana. Agora, outra dica é considerar assuntos referentes ao ministério.
Então, preparem o que vocês vão falar na pregação de casa em casa. Preparem-se para suas revisitas. Treinem como iniciar uma conversa com alguém numa situação informal. Conversem sobre que alvos vocês podem ter para aumentar sua participação no ministério durante a época da celebração ou durante suas férias do trabalho ou da escola. Agora, assuntos sobre necessidades da família. Ensaie com seus filhos como lidar com uma situação que já surgiu ou que pode surgir. Por exemplo, como defender a neutralidade, enfrentar o bullying, lidar com a pressão para namorar ou explicar por que não comemoramos certos feriados. Faça uma sessão de ensaio em que os filhos e os pais invertem os papéis. Os filhos, fazendo o papel de pais, pesquisam o assunto e depois raciocinam sobre ele com os pais, fazendo o papel de filhos. Outras ideias. Assistam a um programa mensal do site. Depois, conversem sobre ele, leiam um artigo ou assistam a um vídeo do site e depois conversem sobre ele. Converse sobre alguma das sessões jovens ou crianças, que pode ser encontradas na aba Ensinos Bíblicos no site. Faça uma recapitulação das anotações de um congresso ou de uma assembleia. Observem ou pesquisem um detalhe da criação. Depois, cada um pode falar o que aprendeu sobre Jeová. De vez em quando, convidem alguém para a sua adoração em família e entrevistem essa pessoa. Estabeleçam alguns alvos espirituais e conversem sobre como alcançá-los. Trabalhem juntos num projeto, como uma maquete, um mapa ou uma tabela. Então, viram, queridos irmãos, essa apostila, nesta parte, está com ricas sugestões para melhorarmos a nossa adoração em família. Com certeza, se vocês aplicarem, vocês vão melhorar muito a qualidade e vão ajudar muito na espiritualidade e na fé de toda a família. Agora temos um vídeo muito interessante com o tema Continue melhorando sua adoração em família. E temos uma pergunta após assistir esse vídeo. É a seguinte: como o marido pode fazer uma adoração em família que seja agradável para a sua esposa se eles não têm filhos ou se os filhos já saíram de casa? Então, conforme vimos no vídeo, o marido pode analisar as necessidades da sua esposa, seus sentimentos, desejos, enfim, e pesquisar no site algumas matérias que são de ajuda para o casal. Além disso, ele pode também estudar com ela assuntos profundos da Bíblia, que vão expandir o conhecimento e fortalecer a fé do casal. E ainda outra coisa interessante que o marido pode estudar com a esposa é assuntos relacionados ao que ambos podem fazer mais para ajudar no ministério e os irmãos da própria congregação. Então, lembrando, o tema do capítulo 13 é Depois de muita discórdia. E nós entramos no novo subtítulo do estudo. Os apóstolos e os anciãos se reuniram, com base em Atos capítulo 15, versículos 6 a 12. A pergunta do parágrafo 17. Quem fazia parte do corpo governante em Jerusalém e qual podia ter sido o motivo de os anciãos terem sido incluídos? Faziam parte do corpo governante em Jerusalém os apóstolos e os anciãos. E esses anciãos estavam servindo junto com os apóstolos, porque, se nós lembrarmos, o apóstolo Tiago havia sido executado e, pelo menos por um tempo, o apóstolo Pedro ficou preso. Então, a presença de outros homens ungidos, qualificados, garantiria que a congregação continuasse a ter supervisão adequada. Parágrafos 18 e 19. Uma só pergunta. Que palavras poderosas Pedro disse e a que conclusão seus ouvintes devem ter chegado? Pedro disse: Homens, irmãos, vocês bem sabem que, desde os primeiros dias, Deus me escolheu dentre vocês para que as pessoas das nações ouvissem da minha boca a palavra das boas novas e crescem. E Deus, que conhece os corações, mostrou que os aprovava, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também tinha dado a nós. E ele não fez nenhuma distinção entre nós e eles, mas purificou o coração deles pela fé. Assim, os ouvintes chegaram à conclusão que Jeová havia deixado de fazer distinção entre judeu e não judeu. Então, quem seriam os humanos para fazer o contrário? Além disso, eles entenderam que é a fé em Cristo, não a obediência à lei mosaica, que purifica o coração dos que creem. Muito bem, agora parágrafo 20. A pergunta:
Como os que promoviam a circuncisão estavam pondo Deus à prova. Eles estavam tentando impor aos gentios um código de leis que os próprios judeus não conseguiam cumprir plenamente e que, portanto, os condenava à morte. Parágrafo 21. Qual foi a participação de Barnabé e Paulo naquela reunião? Resposta: eles tiveram um forte impacto nas pessoas, pois o grupo inteiro ficou calado. Nesta reunião, eles relataram os muitos sinais e milagres que Deus tinha feito por meio deles entre as nações. Muito bem, agora parágrafos 22 a 24, duas perguntas. A pergunta A: como o corpo governante hoje segue o exemplo do corpo governante do primeiro século? Resposta: quando os membros do corpo governante se reúnem, eles buscam orientação na palavra de Deus e oram sinceramente pedindo o Espírito Santo. Para esse fim, cada membro do corpo governante recebe com antecedência uma pauta dos assuntos que serão considerados na reunião para poder meditar com oração sobre eles. Parágrafos 22 a 24, a pergunta B: como todos os anciãos podem demonstrar respeito pela autoridade teocrática? Os anciãos podem demonstrar respeito pela autoridade teocrática por, ao tratarem de um assunto sério, se caso não houver solução, consultar a sede local ou seus representantes designados como superintendentes de circuito. Assim, a sede local, por sua vez, pode escrever ao corpo governante, se necessário. Queridos irmãos, então, esta foi a preparação e análise completa da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão desta semana, 5 a 11 de agosto. Realmente uma reunião muito encorajadora e instrutiva para cada um de nós. E esperamos que, pelo menos em uma dessas partes, você consiga dar bons comentários com a ajuda deste vídeo. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e, se ainda possível, torne-se membro do canal. Os irmãos não fazem ideia de como essa opção tem ajudado o canal a crescer e tem feito com que esse vídeo chegue a mais irmãos, mais pessoas que precisam dessa ajuda. Um grande abraço com as bênçãos de Jeová e um até mais aos próximos vídeos.